O encontro entre o presidente Lula e o chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, na última quinta-feira em Brasília, só foi possível porque o governo do Brasil emprestou um avião da Força Aérea para o russo poder viajar. Como assim, Gabriel? A Rússia não tem avião não para o seu chanceler poder viajar? Pois é, meu povo. Se quiserem entender esse e outros assuntos das atualidades, geopolítica ou geografia, me acompanhe aqui no canal. Faça a sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, que história é essa então do governo brasileiro ter que emprestar avião? Vou te explicar. Na última semana aconteceu no Rio de Janeiro um encontro de chanceleres do G20, que são as 20 principais economias do mundo. Então estiveram lá no Rio os representantes dos principais países, entre eles o chanceler dos Estados Unidos, por exemplo, Antony Blinken, e o chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, que é esse senhor aí em primeiro plano que está descendo as escadas de um avião, nesse caso aí um avião da Rússia mesmo, viu? E aí eles se reuniram no Rio de Janeiro, na quarta e quinta-feira, e estava programado o encontro do Sergei Lavrov, o russo, com o Lula lá em Brasília. O Lula não esteve no Rio de Janeiro participando desse encontro. Porém, surgiu um impasse, porque para poder viajar do Rio de Janeiro para Brasília, o avião russo precisaria ser reabastecido. Vamos entender isso aqui, ó. Aí está o modelo do avião russo, que é inclusive de fabricação russa, tá? É uma adaptação de um antigo avião lá do período soviético. E como eu disse, para encontrar o Lula ele tinha que viajar do Rio para Brasília e, para tanto, precisava ser reabastecido. Porém, a empresa responsável pelo reabastecimento de aviões lá em Brasília acabou optando por não atender ao pedido da Rússia para reabastecer o avião, porque atendeu um pedido dos Estados Unidos. Olha a manchete. Empresa privatizada Vibra Vibra é o nome da empresa, tá, gente? Atende Estados Unidos e nega abastecer avião russo em visita ao Brasil para a reunião do G20. Então, olha o mapa, ó. O avião estava no Rio de Janeiro e precisava ir até Brasília. Ele tinha combustível para ir até Brasília? Sim. Porém, depois de Brasília, para seguir viagem até a Rússia, o avião precisaria reabastecer aqui em Brasília. E em Brasília, a empresa que presta serviços de reabastecimento é essa Vibra, que tem ligações com empresas dos Estados Unidos. É ela responsável, por exemplo, por abastecer empresas como a American Airlines, a Delta Airlines, entre outras empresas dos Estados Unidos. Então, para evitar qualquer tipo de sanção por parte dos Estados Unidos contra essa empresa, ela acabou optando por não abastecer o avião da Rússia. Lembrando que os Estados Unidos e suas empresas estão terminantemente proibidos de realizarem relações comerciais com o governo russo ou com empresas da Rússia. Isso é uma consequência das sanções que o governo americano vem impondo contra a Rússia desde o início da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Maravilha? Olha aqui alguns trechos da matéria. A empresa Vibra, que é uma antiga empresa pública do Brasil, é a antiga BR Distribuidora. Foi privatizada, inclusive, no governo anterior do Brasil. A empresa alegou que, ao atender ao jato de Sergei Lavrov, poderia sofrer retaliações do governo dos Estados Unidos. A Vibra atende diariamente diversas companhias aéreas comerciais e privadas americanas que operam nos aeroportos do Brasil. Caso abastecesse o avião de Lavrov, a empresa poderia ficar impedida de vender combustível no Brasil para empresas como American Airlines, Delta Airlines e United Airlines, por exemplo. Então, por conta disso, ela não se comprometeu a abastecer o avião russo. E aí, qual foi a alternativa encontrada para que o russo pudesse sair do Rio e ir até Brasília? A solução foi o governo do Brasil emprestar um avião da Força Aérea para que ele fizesse a viagem. Foi o que aconteceu, ó. Com problemas para abastecer no Brasil, Lavrov usou o avião da FAB para se reunir com Lula em Brasília. Carona foi revelada pelo Valor. Valor é o nome do jornal. Diplomatas disseram à Globo News que empréstimo é comum. Empresa teria citado risco de sanções dos Estados Unidos caso abastecesse a aeronave russa. Então, pessoal, que fique claro, esse tipo de empréstimo a autoridades internacionais para poderem fazer viagens dentro do território brasileiro é algo
permitido na lei? Sim, é algo totalmente legal. A gente pode até discutir se é justo, se é correto, se é moral, mas está absolutamente dentro da lei. Tranquilo? Não há nenhuma irregularidade, nenhuma prática de corrupção nesse tipo de atitude, nesse tipo de empréstimo. Então, o que aconteceu? O Sergei Lavrov utilizou esse avião, ou um modelo parecido com esse, para viajar do Rio de Janeiro a Brasília e depois retornou ao Rio de Janeiro na mesma aeronave. Ele inclusive falou sobre o assunto, olha aqui, ó. Em entrevista à mídia, Lavrov falou sobre a situação. Acontece que aqui no Brasil praticamente não existem empresas que abastecem aeronaves que não sejam de propriedade de corporações ocidentais. Mas quero destacar a atuação dos anfitriões brasileiros que fizeram de tudo para resolver essa questão. Beleza? Então ele aí elogiando, né, a hospitalidade do governo Brasil, que fez toda a questão de que ele fosse a Brasília se reunir com Lula. E esse encontro se deu na quinta-feira à noite. Aqui os dois conversando. Lavrov à esquerda, Lula à direita, acompanhado aqui certamente por assessores. Entre os assuntos discutidos pelos dois, estava, por exemplo, a guerra entre Rússia e Ucrânia, o Brasil aí se colocando mais uma vez como alguém que busca o diálogo, ou alguém que deseja que o diálogo seja buscado pelos dois países envolvidos diretamente na guerra. E o Lula também se comprometeu a viajar até a Rússia no segundo semestre agora de 2024, quando ocorrerá lá no país euroasiático um encontro dos BRICS, uma reunião de cúpula dos BRICS. O Lula prometeu que estará lá. Beleza, beleza? E essa questão, pessoal, que envolve sanções comerciais por parte dos Estados Unidos a outros países, já havia gerado no Brasil um outro impasse. Foi em 2019, em relação a 2 navios do Irã. Em 2019, 2 navios do Irã ficaram várias semanas atracados aqui no litoral do Brasil, porque eles não recebiam abastecimento para voltarem para o Irã. Olha a manchete, de julho de 2019. Navios do Irã, sob sanções dos Estados Unidos, estão parados em portos do Brasil. Bolsonaro, que era o presidente à época, afirmou que o embargo americano é um risco para as empresas brasileiras por conta dos 2 navios que estão presos em Paranaguá. Na época, os navios vieram até o Brasil buscar um carregamento de soja e milho. E aí, na hora de retornarem para o Irã, eles precisavam de combustível. Eles ficaram mais de 2 semanas parados aí no litoral do Brasil e só foram reabastecidos depois que o Supremo Tribunal Federal emitiu uma ordem para que a Petrobras os reabastecesse. A justificativa era de que as sanções não poderiam ser impostas sobre carga de alimentos. E aí eles foram reabastecidos. Na época, inclusive, criticou-se muito o governo do então presidente Jair Bolsonaro, alegando que ele, na verdade, queria era mostrar alinhamento ao então governo Donald Trump nos Estados Unidos. O discurso era mais ou menos assim: ô presidente Trump, pode ficar tranquilo que nós aqui no Brasil estamos totalmente alinhados com suas sanções ao Irã. O problema é que isso prejudicava também o comércio do Brasil, o agronegócio brasileiro. Afinal de contas, esses produtos que eram vendidos para o Irã, como ainda são produtos basicamente agrícolas e pecuários. O fato foi que a situação se resolveu depois de algumas semanas e a carga pôde seguir viagem até o destino final, lá no país do Oriente Médio. E eu quero saber o que você pensa, o que você acha de toda essa história. Essas sanções são de fato eficientes ou não? Esse assunto ficou claro para você? Espero que sim, viu? Vamos interagir aí nos comentários. E aí peço também para que você dê uma olhada aqui na descrição do vídeo. Tem algumas informações aí que podem ser muito úteis para vocês. Valeu, meu povo. Te espero no próximo vídeo. Até lá.